Oi, pessoal! A gente está aqui com mais um vídeo nessa nossa nova temporada do Entre os Chicanes. Eu não sei se vocês perceberam, agora a gente está trazendo menos pilotos e mais gente que está nos bastidores, que está nas corridas, nas cabines. Então, a gente mais uma vez trouxe um convidado diferente do que vocês estão acostumados. Não é piloto, mas conhece todos eles, narra todos eles, passa a emoção para todos eles. Quando a gente está em casa, no nosso quarto, na nossa TV, assistindo televisão, é por causa dele que a gente fica animado, né? A gente trouxe o Osiris. E eu vou pedir para ele se apresentar rapidinho hoje, mas sem dar muito spoiler, porque a gente vai te fazer algumas perguntinhas. Então, para você aí falar rapidinho, o espaço agora é todo seu. Legal, Gabi. Obrigado aí. Bom saber que vocês acompanham e se incentivam quando a gente está narrando. Esse é um bom feedback já para a gente. Bom, eu sou Osiris Júnior, eu sou narrador, sou jornalista, né? Já tenho aí alguns aninhos de carreira, mais de 30, vocês não eram nascidos quando eu comecei lá em 1985. Né? Eu comecei com futebol, futsal, basquete, enfim, os chamados esportes olímpicos. E no automobilismo comecei em 2011, dando locução de arena na GT Brasil, na Superbike e Series Challenge. O evento era com as 3 categorias, então foi o meu começo, foi ali em 2011. E com as transmissões mais efetivamente para streaming e de TV, elas começaram ali na faixa... eu fiz algumas de Superbike, 2013, e depois com Fórmula Truck na faixa de 2014, e aí na sequência vieram as outras categorias todas, e hoje a gente estou fazendo as narrações de streaming da Stock, da F4, da Series, da HB20, da Copa Truck, né? Algumas provas do kart, enfim, estamos sempre por aí nos autódromos, narrando e trazendo um pouquinho mais do que rola nas pistas para a galera que não pode estar no autódromo, mas que pode acompanhar em casa. Né? Pelo que a gente vê, você gosta tanto do automobilismo, de todas as categorias que tivesse, assim, uma corrida de carrinho de rolimã, Osiris narraria, eu tenho certeza, e seria muito bom. Com toda certeza, só chamar que a gente vai. E assim, a gente, como eu falei no começo, a gente está acostumado a falar com muitos pilotos. E eles sempre falam que eles começam no kart ali com 6, 7 anos de idade, né? E com você é diferente, porque você é do automobilismo de outra maneira. E aí, tu contou pra gente um pouquinho da tua trajetória, né? Mas como que começou? Qual é a tua formação? Foi assim, direto, meu Deus, nasci, cresci, sou adolescente, quero isso pra minha vida? Ou foi assim, em algum momento que deu tudo errado e você pensou, não, agora eu quero isso aqui. Como que foi o caminho até chegar onde você está hoje? Eu não considero que foi um momento que deu tudo errado, porque eu acho que está dando certo. Então, eu acho que é um momento que deu tudo certo. É uma história mais ou menos curiosa, né? Porque eu tinha uma irmã e ela foi diagnosticada com um problema de mau funcionamento dos rins, de insuficiência renal. E isso foi lá em comecinho de 1985, 84, na verdade. Daí, em 85, o que aconteceu? Ela fez o transplante e o meu pai foi doador do rim para minha irmã. E meu pai é radialista também, até hoje, né? Um dos mais antigos radialistas que a gente tem aí no Brasil. E ele fez fez a doação do rim. Aí tinha uma competição, que a gente é do interior do Paraná, cidade de Ponta Grossa, o nome da cidade, e a rádio acompanhava competições que hoje ainda existem, que a gente chama de jogos abertos. Então, são competições que a cidade leva os seus representantes em um montão de modalidade, é praticamente uma Olimpíada formada por cidades dentro do estado. É muito legal, eu gosto muito, a minha base é essa. E meu pai precisava ir para fazer essa cobertura. E aí o médico falou, olha, eu posso até te liberar para você ir lá, para você transmitir, narrar, apresentar os programas e tal, sem problema, só que você não pode carregar peso, não faz nem 20 dias que você fez a cirurgia. A solução é o quê? Leva o Osiris Júnior para carregar os equipamentos. Na época eram muitos equipamentos, né? Porque, para você ter uma ideia, não existia microfone sem fio, era tudo com cabos. Então, a gente viajava, levava 200, 300 metros de cabo, levava maletas enormes para conectar microfone, fone, enfim, levava telefones para fazer conexões. Era uma coisa muito louca. E aí, o que aconteceu? No decorrer, a competição tinha 10 dias. No decorrer da competição, a cidade que a gente acompanhava, que é a cidade de Ponta Grossa, foi chegando em várias finais e aconteceu de bater em horários, né? E a gente tinha na cidade equipe forte de basquete, equipe forte de futsal e algumas equipes que foram surpresas naquela competição. E aí o que aconteceu? Bateu uma final de handebol com a final do basquete.
Aí meu pai falou assim, ó, o negócio é o seguinte, a gente vai lá para o ginásio do basquete, instalamos tudo, eu fico no basquete, narro o basquete, e você vai lá para o handebol, você vai ser uma ponta, que é o que a gente chamava na época. Então, o que aconteceu? Ele fez a transmissão do basquete e me chamava para eu dar informações de como estava o jogo do handebol. Então, essa foi a minha primeira experiência de pegar no microfone, que eu considero o meu início. Foi em 1985 e, curiosamente, essa competição aconteceu em Cascavel, que é a cidade que hoje eu moro. Está fazendo 20 anos que eu moro em Cascavel. Eu acho isso bastante curioso. E, a partir dali, a gente foi... eu iniciei fazendo plantão em rádio, depois passei para ser repórter e, por último, veio o degrau de narrador. E aí, por último, como eu já falei, veio o automobilismo na minha vida. Muito legal, porque, assim, uma questão de curiosidade aqui. A minha mãe tem uma rádio. Então, o dia a dia de uma rádio, ele é muito interessante. Acontece esses perrengues, e são dos perrengues que a gente vê grandes pessoas se formando. A gente tem uma pessoa na rádio que começou criança e agora tá, sei lá, indo pra Sport TV, entendeu? Acho que é Sport TV. Então, a rádio era tipo, o que eu ia te perguntar. A rádio, ela é uma grande escola. Você aprende na marra, na rádio. Eu sempre digo para minha mãe que a rádio é como se fosse a residência da medicina. Você tá lá na faculdade, quando você vai para a rádio, é tudo na prática. E assim, teve alguma coisa na rádio que hoje tu leva até os dias de hoje, até a narração da Stock Car, que tu leva para tua carreira, porque como eu disse, é lá que você aprende, você pode aprender muita teoria, mas a rádio é a prática, a rádio é ali, na hora, não tem muito, é um eterno ao vivo. É uma eterna apresentação ao vivo. Exatamente. Então, por mais que hoje se tenha muita coisa gravada, né, a rádio realmente é isso. E é isso que ela mais contribui com a gente, sabia? Eu acho que é a capacidade do improviso. Né? E como eu sempre trabalhei na área do esporte, você não chega com um roteiro do que vai acontecer em um jogo. Né? Você tem que ir ali improvisando e achando informação, e às vezes o jogo fica parado. Vamos exemplificar uma corrida, já que a gente fala mais do automobilismo aqui. Deu uma bandeira amarela e ficou, sei lá, 15 voltas em bandeira amarela. Cara, você não tem lance para você narrar a bandeira amarela, você vai ter que usar, primeiro, do seu improviso. Segundo, mostrar que você está bem informado, porque segurar uma transmissão por 15 minutos, 10 minutos, sem ter nada acontecendo na pista, você tem que estar com boas informações. E aí vale muito do trabalho que a gente faz antes de entrar nas transmissões, né? Eu falo sempre assim, eu sou contratado para trabalhar no final de semana, mas o meu trabalho não é só no final de semana. Não só meu, como de outros narradores. Você, durante a semana ou antes, você pesquisa, né? Hoje você tem rede social que te auxilia em alguma coisa, por mais que muitos dos pilotos não usam muito rede social, né? São mais tímidos, digamos assim, em rede social em termos de informação. E quando você chega no local do evento, no autódromo, você vai trocar ideia, vai conversar com as pessoas para tentar o máximo possível. Você está subsidiado. Pode ser que você não use aquela informação que alguém te passou, como pode ser que ela seja extremamente necessária para você desenvolver, de repente, uma conversa com o comentarista, com o repórter, com algum entrevistado, por muitos minutos. Então, acho que o rádio me deu isso, um pouco da capacidade de improviso, e o meu trabalho como repórter me deu muito dessa questão de buscar informação, de conversar, de ir atrás da informação, para você ter conteúdo. Eu acho que esse que é o principal. Como eu falei, e sempre vou falar, a rádio, ela força você a aprender querendo ou não. Então, quando é só você e o microfone na sua frente, é só você e o microfone na sua frente, o que tem na sua cabeça. Se não tiver nada, não sai nada e é isso aí. Agora a Dudinho vai fazer... E é muito legal porque você não faz a menor noção da onde a sua voz está chegando. Eu acho que isso, hoje, talvez você consiga até medir melhor isso por conta de muitas pessoas que ouvem por aplicativo, pelo site da rádio, enfim, mas na época que eu comecei só existia o rádio mesmo, né? Não tinha como medir isso, e aí você não tem noção de onde pode ter uma pessoa te escutando. O seu vizinho de prédio pode ser seu ouvinte, como aquele cara que mora numa casinha, em um sítio, lá no interiorzão, ele pode estar te ouvindo também. Então isso é muito legal do rádio, e ele faz com que as pessoas se sintam muito próximas de você. Eu acho que a forma de comunicar do rádio faz com que as pessoas se sintam muito próximas de quem está ali no microfone. Como eu falei, e tipo assim, a rádio, ela te prepara para qualquer situação. Como você falou da sua primeira experiência, você não sabia onde você estava se metendo, você só apareceu lá e deu certo. Ela é uma escola fácil, entre aspas, porque ela é muito acessível, e
na mesma medida que ela é acessível, ela te prepara para todos os desafios possíveis. Por isso que eu sempre falo, quem começa na rádio vai para qualquer canto, consegue narrar qualquer coisa, de qualquer maneira. Agora, Dudinha vai fazer as perguntas dela que não tem nada a ver com rádio. Ah, é muito prazer estar aqui com você, Osíris. Então, minha primeira Que bom. pergunta é assim, a gente sabe, você já falou aqui um pouquinho que você narra várias categorias, né? Do automobilismo, também você já teve em outros esportes, mas tem alguma categoria no automobilismo ou algum outro esporte que é o seu preferido de narrar, que você faria isso assim pro resto da sua vida, ou que você faria isso todos os dias, que essa categoria é seu xodozinho, assim, vamos dizer? Eu gosto das corridas que são mais originais, né? E que são corridas mais pegadas sem tantos recursos tecnológicos, né? A galera costuma chamar isso de corrida raiz. Eu não gosto muito desse termo raiz, porque às vezes ele remete a não profissionalismo. E hoje a gente tem muita gente muito profissional em todas as categorias. Eu me divirto muito narrando as corridas da Turismo Nacional. É uma das minhas preferidas, né? Até porque normalmente ela faz eventos sozinho, então é o evento que eu tenho mais tempo de circular em boxe, de conversar com o piloto. É muito legal o clima que tem nos eventos que a Turismo Nacional faz solo. Então, eu gosto muito das corridas da Turismo Nacional, são corridas ali de 20 minutos, máximo 25 minutos, e são pegadas o tempo todo, assim como a Copa HB20 também, elas são categorias irmãs que a gente fala. Também tem muito disso, né? Vale mais braço de piloto, para se fazer uma ultrapassagem tem que ter bate-porta, o bate-lata, que nem eu falo na transmissão. Eu gosto muito dessas duas categorias. Eu acho que quanto mais você deixar por conta do piloto a coisa, eu acho que melhor é a categoria. Sem desmerecer as outras, que tem os seus avanços tecnológicos também, né? Tem as suas características próprias, mas invariavelmente você pega, por exemplo, uma Fórmula 1. Né? É difícil você ver uma ultrapassagem sem o DRS. Aí eu acho que não tem graça para mim. Pelo menos para mim não tem graça. Eu acho que tem que ser no bate-roda mesmo, que é o que vale. Realmente, as categorias nacionais, elas entregam muito, assim, com tanto pouco, né, vamos dizer. E é assim, a gente adora aqui todas as categorias nacionais, a gente acompanha bastante. E realmente é muito mais emocionante quando tá ali o piloto contra o piloto, né? Não é melhoria de carro, não é diferença de carro, não é nada. É ali o piloto vai no braço para conseguir ter os resultados que eles têm. Isso é muito interessante. E assim, Eu a tô minha dentro. segunda exatamente. E a minha segunda pergunta é que você também narra as corridas do virtual, né? A gente acompanha aqui também as corridas do IRB por conta da Ledux Sports, que a gente tem uma parceria com eles, e você também está lá presente. Então, tem uma grande diferença entre narrar as corridas, vamos dizer assim, reais, do virtual? Tem alguma coisa assim que você acha que é melhor ou que é muito diferente? Conta um pouquinho. Eu acho que a vantagem que tem é que quando dá as pancadas no virtual, o coração da gente não dispara, né? Porque você sabe que o piloto está em casa, está sossegado, está no sofá, está no cockpit, ninguém vai sair machucado, né? De uma eventual panca. Mas no meu caso, tecnicamente falando, os procedimentos que eu tenho no real ou no virtual são exatamente os mesmos. Inclusive, a maneira que eu monto o meu cockpit, a minha cabine em casa, é do mesmo jeito tirando um pouco da tecnologia das empresas geradoras de imagens do real, né, que vão lá com um montão de coisas de tecnologia, mas basicamente o que eu necessito, o que eu uso é a mesma coisa que eu utilizo no real, que é o meu monitor de cronometragem, meu monitor da imagem, que é a mesma imagem que vocês veem na transmissão. Não enxergo nada diferente do que vocês enxergam na transmissão do virtual, e do real também eu não enxergo nada diferente do que o pessoal que está em casa assistindo enxerga. Eu tenho exatamente a mesma imagem para narrar. A única coisa que dá um pouquinho de diferença é que eu tenho uma tela de cronometragem comigo, talvez um pouco mais completa do que o pessoal acompanha em casa, e eu tenho a possibilidade de acompanhar a comunicação, por exemplo, de comissários, pessoal de resgate e tal, que me ajuda muito a identificar, às vezes, porque às vezes a imagem da TV, e no virtual isso praticamente não acontece, quando tem uma bandeira amarela, por exemplo, né? Nem sempre a imagem está focada ali naquilo que aconteceu. Então, é uma maneira que a gente tem de alertar na transmissão que já rolou uma bandeira amarela, até que se acha qual carro que está envolvido, enfim. Mas o real e o virtual
no automobilismo são muito iguais, né? Inclusive, a gente fala muito disso. A gente fala assim, ó, o único dos esportes virtuais que efetivamente tem chance de consolidar alguém no mundo real, e a gente já viu isso acontecer, é o automobilismo virtual. Porque o futebol virtual o cara joga com os dedos. Às vezes vai rolar uma bola na grama para ele, vai tropeçar e cair que não sabe nem chutar uma bola, mas é o fera lá no FIFA, no PlayStation, sei lá, enfim, qualquer jogo do futebol que tenha. Cara sair metralhando alguém na rua, igual um CSGO, qualquer outra coisa, não rola, né? É inconcebível a gente aceitar isso no mundo de hoje. Então, dos games, o automobilismo é o que mais aproxima o real do virtual, para pilotos e para a gente que está lá narrando. Sim, com certeza. E às vezes os pilotos do virtual conseguem ser até quando vai um piloto do real, né, para o virtual, eles se destacam mais do que o piloto do real. Então, essa troca é muito, muito legal, né? A gente viu também o Jeff Jazzy da Porsche Cup, que é um ótimo piloto do virtual, foi para correr no real e se destacou, foi super bem nas corridas de dupla com o Enzo Elias. Então, realmente é um esporte que o virtual dá a porta de entrada para o real. E o real também tem que estar sempre junto com o virtual, né? Senão, e agora também que vai ter esse campeonato de virtual da Stock Car, vai ser bem interessante. Então, a gente vai ver também essa troca, né, entre o virtual e o real, que é muito interessante no automobilismo. E, assim, a minha terceira pergunta é: da onde veio o seu bordão? Pé para baixo e velocidade para cima. Cara, eu acho que assim, ó, invariavelmente a gente que é narrador, eu não me considero dos mais criativos, né? Aliás, não acho que eu seja nem um pouco criativo. Tem muitos caras aí que tem vários bordões, tem cara que cria frases tranquilo. Saiu esses dois, né? O da largada, que é o pé para baixo, velocidade para cima, que mais ou menos tem a ver com o que o cara vai fazer, né? Na hora da largada ali, ele vai meter o pé no acelerador para baixo, vai fazer a velocidade subir. Alguns caras trabalham algo semelhante com isso que eu falo, falando em relação a giro de motor, subida de adrenalina, enfim, vai casando as coisas, né? O giro dos motores fica mais alto e tal. Basicamente é isso, não tem muito para onde a gente correr, né? Mas nasceu, eu não costumo fazer as coisas, eu acho que tem a ver com o que eu respondi antes para a Gabi, de ser do rádio, né, do improviso. Então, tipo assim, cara, eu não fico maquinando coisas antes, o que eu vou falar na hora da largada. São coisas que aconteceram naturalmente, assim, até no improviso, veio na hora, na cabeça, assim como o meu bordão da chegada também, e que daí, ficou legal, então vamos tentar adotar isso como padrão, né? E aí a gente vai levando, mas não foi nada planejado, nada, foi coisa do improviso mesmo. Bacana. E agora a gente vai entrando nas nossas últimas perguntinhas, que são duas perguntas Como que a gente assim, faz já? para todo mundo. Pois é, bem. E são duas perguntas que a gente faz para todo mundo. E assim, qual é o seu momento preferido no automobilismo? Você já vem vivenciando isso há algum tempo, então assim, pode ser alguma coisa que você viu quando você era mais jovem, que você viu na TV, ou alguma coisa que você estava narrando, que você viu ali presencialmente. Conta pra gente qual que foi assim, o momento que mais te marcou. Cara, eu acho que tem alguns momentos, assim, por exemplo, o voo do Gaetano na Stock, né, em Interlagos, que é sempre eu já narrei um acidente que mais tarde, fazendo arena, não fazendo transmissão, lá em Cascavel, numas etapas do regional, que depois veio a confirmar a morte de um piloto. Isso é muito ruim, porque o resgate, você está vendo que o resgate está trabalhando e você tem o rádio, né, com ambulância, com tudo, e você escuta as comunicações e às vezes você não pode falar algumas coisas. Então isso é muito, muito ruim da gente acompanhar. O voo do Gaetano foi uma coisa meio assim, foi em transmissões da Stock, transmissões do stream, foi a primeira panca mais assim que eu acompanhei. E um momento que eu narrei no ano passado, que foi uma dobradinha de pai e filho na Turismo Nacional, do Davi Dalpisol e do Gustavo Dalpisol, né, que são pilotos paranaenses, eles correm categorias separadas, distintas, e foi justamente em Interlagos, no ano passado, que eles acabaram
fazendo a dobradinha, um ganhou numa categoria, a outra ganhou na outra categoria, e com aquele resultado da pista, no momento, o filho foi campeão da temporada. Depois houve umas reversões lá, mas naquele momento foi bem legal, foi bem bacana a gente viver aquele momento ali, poder descrever esse momento de pai e filho celebrando ali um resultado e um título. Esses momentos mais difíceis de batida são realmente bem marcantes, né? Que dá um susto na gente. Mas, que bom que foi também, um dos seus momentos também foi uma dobradinha de pai e filho, deve ter sido bem emocionante também. Bem bacana. Aliás, a galera pode procurar aí, tá lá no canal da Turismo Nacional, na prova de Interlagos do ano passado, a galera vai achar. Agora eu vou fazer a nossa última pergunta. E só voltando aqui para o que a Duda falou do teu bordão. O bordão da chegada é maravilhoso, é incrível. E, por favor, nunca aposente ele, porque só tem graça se for assim. Que bom que vocês gostam, fico feliz. A nossa última pergunta é uma pergunta que a gente também faz para todo mundo. E é uma pergunta que, como eu falei, a gente está sempre acostumado a entrevistar pilotos. Então, a gente vai adaptar ela para você. A gente sempre pergunta para eles se eles têm algum ritual antes da corrida. E a gente queria saber se você tem algum ritual antes de começar uma etapa. Antes de entrar na cabine, se você gosta de tomar um café, se você gosta de escutar uma música, se você, não sei, vai conversar com alguém, como que é? O café a gente nunca abandona. Por favor, quando me encontrar em algum lugar, se oferecer café, eu aceito. A qualquer momento, a qualquer hora. Sempre... o costume que eu tenho é o primeiro de chegar mais ou menos cedo na cabine, montar as coisas, né? Encaixar, ver como é que estão as disponibilidades na mesa ali, encaixar o notebook de um jeito que fique confortável para eu trabalhar com o monitor, com o notebook, dar uma revisada na papelada, aí eu saio, tomo um café, tomo água, converso com um, converso com o outro, e procuro concentrar. E também faço um aquecimento de garganta, né? Eu acho que para a gente que trabalha com a voz, isso é importante, fazer esse trabalho de aquecimento de garganta, e durante a transmissão, muita água também. Imagina, um pouquinho diferente dos pilotos, que piloto usa a mesma cueca, usa a mesma blusa, não corta a unha. Só o que a gente sabe é piloto que tem umas manias esquisitas, viu? Eu só uso o mesmo cabelo. Meu Deus, por favor. Mas tá bom, esse cabelo aí tá interessante. Tá bem na moda atualmente, né? porque que a gente eu anda já no acordo paddock, pronto. a gente anda no paddock, só o que vem a gente ficando calva, que a preocupação tá cada vez maior ali, viu? Então foram essas as perguntas que a gente separou para você. Muito obrigada pelo tempo que você deu aqui pra gente. Pra gente é muito importante, como eu falei, trazer pessoas de outros ramos da mesma categoria, do mesmo esporte, quer dizer, né? Então, assim, a gente está aprendendo cada vez mais com engenheiros, com comentaristas, com narradores. Então, muito obrigada. Não é qualquer pessoa, é só o narrador da maior categoria do automobilismo brasileiro. E muito obrigada a todo mundo que está assistindo. Como a Duda sempre fala, se você está assistindo no YouTube, vai para o Spotify. Se você está no Spotify, vai para o YouTube. A gente tem um site, www.anticanes, e o nosso Instagram, @anticanes.